Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, Shiur número 72. A gente está no Siman Kuf Samech Aleph, Siman 161, Alachá 26. Quem tem o livro, a gente está na página 176. Então, hoje, Alachá 26. E nessa Alachá, a gente vai começar a falar sobre... A gente falou nas alachot passadas sobre machucados, como é em relação a Netilat Yadayim, Chatzitza, etc. Agora a gente vai falar em relação aos curativos dos machucados. Então, a Alachá 26 começa falando que se a pessoa tem um machucado e que ela precisou fazer um curativo, e aí o machucado está na palma da mão ou nas costas da palma da mão, de modo que os dedos ficam livres para fazer Netilat Yadayim, então ele pode fazer Netilat Yadayim. E o motivo disso, não está na nota, já que a gente estudou lá atrás, no Siman 158, Kuf Nun Het, que tem uma halakha dos Rishonim até onde é a obrigação de fazer Netilat Yadayim. Se a obrigação de fazer Netilat Yadayim é lavar a mão até o pulso, ou se é suficiente lavar os dedos até a parte onde eles se prendem na palma, quer dizer, os dedos inteiros. Então, qual que é a obrigação? E aí, lá atrás, a gente falou que o ideal é lavar até o pulso, mas meikar adin, se eu vou no seco da alachá, o estritamente necessário é somente os dedos. Então, se eu tenho um curativo que está na palma da mão, ele está fora do estritamente necessário, então eu posso fazer Netilat Yadayim no resto da mão, desde que até com brachá. Então, quando não tem outro jeito, eu me apoio nessa opinião. Mesmo assim, se for possível e não for muito difícil, a pessoa puder tirar o curativo para fazer Netilat Yadayim e depois colocar de novo, o ideal é que ele possa fazer isso, mas sempre que é possível fazer isso, né, e que não vai colocar ele em nenhum, quer dizer, não vai prejudicar, não vai abrir de novo machucado e etc. Então, se dá para fazer isso, faz isso e cumpra a mitzvah de acordo com todas as opiniões. Mas o estritamente necessário é somente os dedos, então tem um curativo abaixo dos dedos, ele não atrapalha em relação a Netilat Yadayim. Então isso é quando o curativo está na área da palma da mão ou nas costas da palma da mão, mas quer dizer fora dos dedos. Então aí eu consigo fazer Netilat Yadayim nos dedos sem entrar na questão de se é Chatzitza, não é Chatzitza, etc. Porque mesmo se for Chatzitza, ele está fora da área dos dedos, que em cara dele é o necessário para a causa de Netilat Yadayim. Agora, se o machucado e, consequentemente, o curativo estiver na área dos dedos, então aí a gente tem uma diferença. Porque, como a gente vai ver na nota, a princípio tem estirar no Shulchan. Então, está escrito aqui que depende do tipo de machucado que a pessoa tem. Se é um machucado, tem um corte profundo, pontos, o dedo está quebrado, de modo que ele não pode tirar o curativo de jeito nenhum, então aí isso não é considerado Chatzitza e ele pode fazer Netilat Yadayim assim. Porém, se o machucado que ele tem é um machucado leve, é uma coisa assim que ele consegue tirar o curativo, usar o dedo normal e devolver. Então, já que ele tira de vez em quando, ele não é considerado que ele é parte da mão, e aí ele tem problema de Chatzitza. E aí, nesse caso, eu precisaria tirar para fazer Netilat Yadayim. Eu vou começar a nota 132, que ela explica um pouco. A nota 132 é uma nota comprida, ela tem dois assuntos. Então, eu vou primeiro entrar na nota 132, e aí a gente até termina um pouquinho a segunda parte que eu ainda não falei aqui, que está escrito no 26, e depois a gente vai para a continuação da alachá em cima, e aí a parte da nota relativa a ela. Então, fala a nota 132, que a princípio a gente tem aqui uma contradição no Shulchan Aruch. Por quê? No Shulchan Aruch, aqui no Siman Kuf Samech Aleph, no Saif Aleph, o Shulchan Aruch escreve que se a pessoa tem um curativo na mão, isso é considerado uma Chatzitza.
E aí, já que é considerado uma Hatzitza, então a pessoa precisa tirar para Netilat Yadayim. Porém, o Shulchan Aruch no Siman Kuf Samech Beit, no próximo Siman, no Saif Yud, ele fala que se a pessoa tem um curativo na mão, ele pode fazer Netilat Yadayim assim, porque o curativo não é considerado Hatzitza, é só ele jogar água em cima do curativo. E aí os Achronim ficam um pouco... A pergunta é como entender essa aparente contradição no Shulchan Aruch. E aí o Mishnah Brura atrás, vários Achronim, que para conciliar essa contradição, eles dizem que, olha, depende do motivo que a pessoa está usando o curativo. Se é um curativo que a pessoa precisa e que ela não tira de jeito nenhum, então ele não é considerado Hatzitza. E assim a gente vai explicar que é o que o Shulchan Aruch falou no Siman Kuf Samech Beit. Ali era um curativo, a pessoa tinha uma fratura, tinha uma fratura, algum corte profundo, que a pessoa toma muito cuidado para não abrir o curativo. Já que ele toma muito cuidado para não abrir o curativo, esse curativo não é considerado Hatzitza. E aqui no Siman Kuf Samech Aleph, quando o Shulchan Aruch falou de curativos, ele estava falando de algum arranhão, algum ferimento leve, etc. Que o curativo não é tão necessário assim. De vez em quando a pessoa tira e usa a mão, e aí eu tenho medo que a pessoa vai tirar o curativo durante a Seudah, então por isso ele é considerado Hatzitza, eu não posso fazer Netilat Yadayim com o curativo aí. Então essa é a resposta que o Mishnah Brura trouxe para conciliar a contradição que tem no Shulchan Aruch. Agora a pessoa precisa tomar cuidado. Nesse caso, então a gente fala assim, quando ele tem uma coisa grave na mão, que por causa disso ele não vai tirar o curativo, eu posso considerar esse curativo não é considerado Hatzitza, e eu posso fazer Netilat Yadayim em cima dele. Aqui está escrito nos posquim que eu tenho que tomar cuidado com uma coisa, igual quando a gente falou, quando o anel não é Hatzitza, que quando ele joga pouca água na mão, e aí a água fica também, depois ela sobe no curativo, e aí, teoricamente, eu tenho que jogar uma segunda vez água para tirar a água, para purificar a água que está atmeá. Mas isso só acontece quando a água está na mão. Se a água estiver no curativo, a segunda água não purifica ela. E aí depois eu tenho medo que a água que está impura volta para a mão e volta a impurificar a mão. Por isso, quando a pessoa vai fazer Netilat Yadayim em cima de um curativo, ele tem que tomar cuidado a jogar mais de revi, de água de uma vez. Hoje em dia a gente tem, Baruch Hashem, abundância de água, então, como a gente falou, revita é mais ou menos meio copo descartável desses de 180 ml. Então é fácil a pessoa jogar mais de meio copo de uma vez na mão, mas isso que está escrito é que quando ele vai fazer em cima do curativo, ele precisa tomar cuidado em relação a isso. Além disso, o Marshal traz que quando a pessoa vai comer, ele precisa cobrir o curativo. Porque ele falou, muitas vezes o curativo acaba pegando sujeira, etc. Então, e aí acaba não sendo muito higiênico ele comer. Acaba acumulando coisas ali e tudo. Então, por mais que, em relação a Netilat Yadayim, não teria problema, mas sim o Marshal escreve que o correto é a pessoa cobrir o curativo com algum tipo de papel, plástico, alguma coisa, tecido, para cobrir o curativo, para não encostar com as coisas sujas na comida que ele estiver comendo. Aqui na nota ele traz que se o curativo estiver limpinho e recém-colocado, então isso provavelmente é desnecessário, mas assim o Marshal trouxe que nesse caso a pessoa precisa cobrir o curativo, quando ele está fazendo Netilat Yadayim em cima do curativo. Agora eu vou passar para a segunda parte, estou aqui na página 177, no segundo parágrafo, na Halachá em cima, e depois a parte em negrito da nota 132. Então, ele fala assim, tudo isso é quando o curativo tem mais ou menos o tamanho, quer dizer, o curativo está em cima do machucado,
para, ou você coloca ali um remédio para cicatrizar melhor, ou para proteger o machucado, para ele não voltar a abrir, e etc. Agora, se eu coloco um curativo em cima de outro curativo, e aí quer dizer, o curativo de cima, ele é muito maior do que o machucado, aqui tem alguns poskim que consideram esse curativo de cima chatzitza. E aí, por isso, o correto é que a pessoa tire o curativo de cima para poder fazer Netilat Yadayim. E se ele não consegue tirar o curativo de cima, aí o ideal é que ele faça Netilat Yadayim sem brachá. E aí ele manda olhar no Alichot Olam. Alichot Olam é o livro do Rav Ovadia Yosef sobre os comentários que ele tem sobre o Ben Ish Chai. E aí nas Zalachot de Netilat Yadayim, Parashat Kedoshim, então ele traz aqui em relação a Netilat Yadayim. No Alichot Olam lá, ele traz um posek, o Taharat Tamayim, e aí ele fala que, apesar de que o curativo em si não é Chatzitza, ele fala que se o curativo cobre uma área maior do que a área machucada, aí isso é considerado uma Chatzitza, e se ele não consegue, então ele teria que tirar para poder fazer Netilat Yadayim, e se ele não consegue tirar, ele precisa fazer Netilat Yadayim sem brachá. Então, já que se ele não for tirar a parte de cima, então ele precisaria fazer Netilat Yadayim sem brachá. Assim, o Alichot Olam, que é o Rav Ovadia Yosef, traz em nome desse Taharat Tamayim. E o Yalkut Yosef, o Rav Yitzchak Yosef, foi de acordo com o psak do pai dele e falou que se ele não vai tirar o curativo de cima, ele tem que fazer Netilat Yadayim sem berachá. Só que o problema é que, a princípio, esse psak do Rav Ovadia Yosef vai contra boa parte dos Achronim. Como a gente falou no começo da nota, nessa alahá, que quando um curativo é um curativo que está fixo ali, e que a pessoa faz questão, e que ele não tira ele, eu não tenho medo que ele vai tirar ele durante a Seudá, eu considero ele como parte da meu, não é Chatzitza, eu posso fazer Netilat Yadayim em cima dele. E aí, quer dizer, o próprio Alachá Brurá, o Rav David Yosef, o filho do Rav Ovadia Yosef, fica na dúvida nisso, que a princípio o Alichot Olam, o Rav Ovadia, está indo contra boa parte dos Achronim, que a gente trouxe no começo da nota, aqui o que ele fala, quando o curativo está em cima da negócio, ele veio ali para proteger não tem diferença se ele está na área da ferida ou se ele todo curativo acaba sendo um pouquinho maior, nunca se faz mamash na área da ferida. Então, isso assim os Achronim perguntam contra o Rav Ovadia Yosef. E aí ele traz aqui no livro que tem um Shut Eliashiva Cohen, que ele também ficou na dúvida em relação a esse psak do Rav Ovadia Yosef. E aí ele falou assim que ele foi olhar como está escrito realmente no Taharat Tamayim, e aí ele vê que nesse livro Taharat Tamayim não está exatamente como é citado na conclusão do Alichot Olam. E aí, quer dizer, o Eliashiva Cohen, esse chute, ele quer falar que o Taharat Tamayim está falando de dois curativos. A gente já vai chegar, como ele explica daqui a pouquinho. Só que aí ele traz que, apesar de que, olhando bem no Alichot Olam, no Alichot Olam, ele tem as alachot em cima e ele tem os comentários embaixo. Ele falou no Chelek Aleph do Alichot Olam, o Rav Ovadia não escreveu as alachot em cima. Ele ia escrever, porque ele queria publicar isso com o Ben Ish Chai em cima e os comentários dele embaixo. Ele não conseguiu os direitos para publicar junto com o Ben Ish Chai. Quem tinha os direitos do Ben Ish Chai não queria os comentários do Rav Ovadia, ali o que ele discute com o Ben Ish Chai no mesmo livro. Ele não conseguiu os direitos, então ele deu para alguém resumir o que ele escreveu embaixo e colocar as alachot em cima. E aí, então, por isso, o que ele quer apontar aqui é que provavelmente a pessoa que escreveu
não interpretou corretamente a explicação do Taharat Hamayim e do Alichot Olam do próprio Rav Ovadia Yosef. E aí, quer dizer, esse Shut Eliashiv Cohen, ele quer explicar que não está falando de um curativo grande, que aí isso contradizeria o que os Achronim explicaram no Shulchan Aruch, que a gente trouxe no começo, e sim, ele quer falar que o Rav Ovadia Yosef está se referindo a quando a pessoa tem dois curativos. Ele tem um curativo que está em cima da ferida. Ele falou, esse curativo, mesmo que ele é maior do que a área da própria ferida, não tem problema de Hatzitza. E uma outra coisa é quando a pessoa coloca um curativo sobre o curativo para proteger o curativo de baixo. Aí ele falou, aí, se o segundo curativo é grande, e ele não veio proteger a mão, ele veio proteger o curativo de baixo, então, aí, esse sim, se a área dele é maior do que o do primeiro curativo, e ele veio proteger, ali sim é que o Taharat Hamayim mandaria tirar ou fazer sem brachá. Assim, esse Shut Eliashiv Cohen explica o Alichot Olam. Apesar de que vai diferente do que a interpretação, primeiro, que está escrito no próprio Alichot Olam, na Halachá em cima, e que o Yalkut Yosef, o Rav Yitzchak Yosef, foi atrás dessa interpretação que está escrito na Halachá em cima, e no Yalkut Yosef passar assim na Halachá. Mas esse Eliashiv Cohen, esse Shut, ele fala que se são dois curativos, um em cima do outro, aí eu tenho que tirar o curativo superior. Mas se é um curativo só, mesmo que ele é um pouco maior do que a área do machucado, aí eu não preciso tirar. E o Halachá Brurá, ele passa de uma maneira mais leniente ainda. O Rav David Yosef, ele passa de uma maneira mais leniente ainda, porque ele escreve mesmo se forem dois curativos. E o curativo de cima só veio cobrir e proteger o curativo de baixo, eu considero tudo como um curativo só. Sempre que ele normalmente não tira ele deixa isso ali, porque ele quer que o curativo de baixo tenha uma proteção extra e ele não costuma tirar de vez em quando, e etc. Então eu considero tudo como um grande curativo e nada é Hatzitza. Mas de qualquer maneira, então ele falou, quando eu tenho dois curativos, que essa foi a conclusão na Halachá aqui, quando eu tenho dois curativos, se for possível tirar o de cima e ficar só com o de baixo e fazer a Tratadaim em cima dele, melhor. Isso quando é nos dedos ainda, né? A gente falou, quando é na mão, na palma da mão ou nas costas da mão, aí em certeza ele não impede a Netratadaim. Mas quando é nos dedos e tem um curativo com outro curativo sobre ele, então, se for possível tirar o de cima, melhor. Se não, aí, quando o de cima cobre uma área maior do que o curativo de baixo, o ideal aí é fazer Netilat Yadayim sem brachá para sair de acordo com todas as opiniões. E aí, quer dizer, a gente rocheja para o negócio de Safek Brachot Le'akel. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak u Baruch.